Graças a Deus. Vamos lá então, 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 13. Uma porção especial, uma porção diminuta da palavra de Deus, entretanto profunda, e que pela graça o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Quem achou 2 Coríntios 4, verso 13 diz amém. Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, porque a graça é multiplicada por meio de muitos, para que faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos, Espírito Santo, uma vez mais que o Senhor nos ajude a compreender a tua mensagem, a colocar a tua palavra no coração. Que não seja, Deus, palavra de homem, mas que seja agora evangelho, que é poder de Deus. Que agora a palavra, Senhor, entre e alcance um lugar de fertilidade. Que essa palavra não apenas fique nos ouvidos, Senhor, mas que ela desça para o nosso coração. Porque é no coração o lugar da tua palavra, onde devemos guardá-la para não pecar contra ti. Senhor Jesus, que aquilo que é humano, natural e terreno desapareça. Que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso nessa noite se estabeleça. Fala conosco, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas. Usa-nos, Senhor. A mim como um canal claro, como um expositor simples, como um facilitador da tua mensagem, e aos meus irmãos como recebedores do poder da tua palavra. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existem várias maneiras de nós declararmos a nossa fé, a nossa crença em alguém ou em algo. Existem mensagens que nós podemos dar para pessoas, para situações, de que nós estamos crendo, que nós estamos acreditando naquela pessoa, ou naquela instituição, ou naquela circunstância. Algumas mensagens são subjetivas, precisam de uma interpretação um pouco mais profunda para que se compreenda o que a mensagem está passando. Outras mensagens são explícitas e aí não é necessário tanto esforço para compreender o que elas querem dizer. Uma das maneiras subliminares, subjetivas, de demonstrar a nossa fé em alguém, a nossa crença em alguém, em dar a nossa credibilidade ou acreditar alguém como confiável, é através do investimento. Ninguém investe naquilo que não crê. Tudo que eu e você investimos é uma declaração, é uma mensagem de que nós acreditamos que aquilo é verdadeiro e que vai dar certo. O reino de Deus é um reino de investimento. Tudo que nós fazemos no reino de Deus pressupõe um galardão, uma recompensa. O nosso Deus é aquele que na sua palavra diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para agradar a Deus você precisa crer nele, confiar. E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe. Então é preciso ter fé, que é crença, é preciso acreditar que ele existe, ou seja, é necessário dar crédito. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e que
Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é aquele que te recompensa por cada investimento na sua presença. O nosso Deus é um Deus que recompensa os seus filhos. Todo investimento que você faz no reino de Deus não ficará sem uma paga, sem uma recompensa. O próprio Senhor Jesus disse: eu tenho comigo a recompensa, o galardão, e vou trazer essa recompensa e darei àqueles que permanecerem fiéis até o fim. A sua fidelidade ao Senhor vai gerar uma recompensa. O teu investimento em fé no reino de Deus vai gerar uma recompensa que não vem de homens, mas vem de Deus. É necessário que nós tenhamos isso claro no nosso coração. Porque quando nós investimos, nós estamos dizendo: eu acredito. Sempre que Jesus falou sobre o reino de Deus, no final você vai ver Jesus falando sobre recompensa. Duas coisas são importantes para quem vai investir. Investimento, ele pode ser multiforme em várias áreas. Mas uma das formas de investir é financeiramente, é monetariamente, é de maneira física. E sempre que você faz um investimento, se você tem as suas faculdades mentais preservadas, se você é alguém equilibrado, todo mundo que vai investir não é doação. Quando você doa, você dá e esquece. Quando você faz uma doação, você abençoa e não quer saber o que a pessoa vai fazer com isso. É diferente, aqui nós estamos falando de investimento. Sempre que alguém faz um investimento, deve ter duas coisas em mente. Primeiro, o que eu vou ganhar com isso? Qual é a rentabilidade? Qual é o lucro que esse investimento vai me dar? E segundo, mais importante até do que o primeiro, é um aspecto que deve estar no nosso coração. Será que esse investimento não será perdido? De maneira subjetiva, dentro do nosso coração, sempre que vamos investir em algo, essas duas perguntas borbulham dentro de nós. Quando você vai investir o seu tempo, a sua presença, quando você vai investir em algo, sempre no fundo tem essa pergunta: será que não será uma perda de tempo? Será que esse investimento não pode me causar um dano porque a rentabilidade não será a desejada ou a esperada? Respondidas essas duas questões, aí se tem uma certeza de que vale a pena investir. O reino de Deus é um reino de investimento, disse Jesus. Certa vez ele estava passeando com seus discípulos e começou a contar uma parábola, e ele começou a dizer: o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram, pegaram a semente e levaram embora. Outra parte caiu entre pedras em uma área pedregosa, e a semente ali logo brotou, mas quando veio o sol e bateu naquela planta, ela logo murchou e morreu, porque não tinha profundidade de terra, não tinha raiz em si mesma, mas antes ela era de curta duração. Outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a planta. E lá na frente Jesus vai dizer que os espinhos são os enganos das riquezas desse mundo. E outra parte caiu em boa terra, disse o Senhor. E o termo que Jesus usa no original é: e rendeu a 30, 60 e a 100 vezes por uma. Jesus estava dando uma aula: tudo que nós investirmos no reino de Deus vai ter recompensa, meu irmão. E a recompensa do Senhor é na medida dele, que começa sendo calcada, depois é sacudida, mas por último a medida do Senhor sobre você será transbordante. Quero começar essa noite dizendo para você: o maior investimento do mundo é feito no reino de Deus. É uma balança comercial que jamais quebrará. É um investimento que jamais será perdido. Tudo que você fizer para o reino, a recompensa virá do próprio rei. Então Jesus foi dando aulas sobre rentabilidade.
Em outro momento ele disse: quem é que vai construir uma torre e primeiro não se assenta para ver os gastos, para ver se tem condições de fazer a torre e terminá-la, para que depois não passe alguém e vendo ele colocar os alicerces, ou seja, vendo começar a obra e diga: esse homem começou, mas não tem como terminar. Ele começou a fazer, entretanto ele não conseguiu a rentabilidade, ele não conseguiu o galardão, não avançou a sua obra. Jesus está dizendo: o que eu quero dar para vocês é uma vida de crescimento, uma vida de avanço. Nessa terra, diz a palavra, vocês comerão do melhor dela. É promessa para a igreja. Todas as vezes que você investe, você está dando uma mensagem para o céu: eu creio que Deus está nesse negócio. Todas as vezes que você investe em alguém, você está dizendo: eu acredito em você. Uma outra maneira de declararmos a nossa confiança em alguém é através do investimento do tempo. Porque nem todo investimento é monetário, nem todo investimento é físico, é tangível, é palpável. Um dos maiores investimentos que você pode fazer em algo que você acredita é dando o seu tempo para isso. Deus te deu um dom, um talento, talvez cantar, ministrar a palavra, pregar. Se você crê, você deve investir o seu tempo para aprimorar aquilo que Deus te deu. E aí a mensagem que você passa para Deus é: eu creio no chamado que o Senhor colocou em mim. Você investe o teu tempo e o Senhor te aperfeiçoa. Você investe a sua dedicação e o Senhor vai transformando aquele dom num reflexo para a glória dele. Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos, porque nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai na presença do Senhor com gratidão, servi ao Senhor com gratidão e entrai em seus átrios com louvor, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia e as suas verdades duram de geração em geração. Começa dizendo: adore ao Senhor, e no final começa dizendo: entrem com alegria, com gratidão, adorando o Senhor, ou seja, usando o dom que o Senhor te deu para adorar a Ele. E como você aperfeiçoou o dom? Dizendo: Senhor, eu creio naquilo que Tu colocaste nas minhas mãos, eu creio na habilidade que Tu me desse, porque eu creio, eu dou o meu tempo. Líderes, você que de alguma maneira lidera pequenos grupos na igreja, lidera setores da empresa, lidera alguma área da vida, se tem pessoas sobre o seu comando, sob a sua liderança, o maior investimento que você pode fazer nos seus liderados, na sua família, naqueles que estão abaixo de você, é dando o seu tempo. Pais, o maior investimento, a maior mensagem de que você crê no seu filho, na sua filha, não é presentes, é presença. É tempo físico de qualidade. E o Senhor Jesus, o Rei da Glória, quando veio, nos ensinou dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. A mensagem é clara: eu vou dar o meu tempo para resgatar vocês. Agora, nesse momento, o Senhor está investindo o seu tempo em nós. E a mensagem é clara: eu acredito na igreja. Uma outra maneira de declararmos que confiamos em alguém, que confiamos em Deus, é através do investimento da nossa capacidade intelectual. É quando você sabe fazer algo e você libera esse conhecimento sobre outros. É quando você é dotado de uma habilidade que outros não têm, e ali você investe nessas pessoas. Você repassa aquele conhecimento. Quando você compartilha o que intelectualmente você carrega, você está dando uma mensagem: eu creio que você tem potencial para aprender. E foi isso que o Pai fez conosco. Enviou o Filho, que conhece todas as coisas, que é o Criador do universo. E aqui Jesus começou a ministrar e disse aos discípulos: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A mensagem qual é? Eu vou transformar vocês ensinando o que eu sei para vocês.
O investimento de Jesus na igreja foi completo, foi pleno, foi total. E agora nós, igreja, precisamos dar essa declaração de volta ao Senhor. E qual é? Nós cremos no reino, por isso investimos nele. O nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa capacidade intelectual, tudo que temos e tudo que somos deve ser para louvor e glória de Deus. Uma outra maneira de declararmos que nós cremos em alguém, que nós cremos em Deus, que nós depositamos a nossa esperança em um projeto, é através da nossa presença. Você já viu que em época de pleito político, os partidos, eles contratam figuras públicas, pessoas que carregam uma notoriedade, uma influência social, e que têm uma fé pública, que têm um apelo de massa. E aí essa pessoa associa, esse artista, esse influenciador, associa a sua imagem com aquele candidato, com aquele partido. E a mensagem, quando você vê aquilo, qual é? Pela presença, eles estão juntos, ele está acreditando, ele está apoiando. Todas as vezes que você se junta com alguém, você está dando uma mensagem: eu creio em você, eu acredito no que você está fazendo. E essa é a mensagem que nós damos quando, como família, nós não espanamos. No meio da crise, no meio do caos, nós não vamos embora, nós não chutamos o balde, nós não abandonamos o barco. Ainda que esteja difícil, nós permanecemos, porque queremos dar uma mensagem para o Senhor. É a família que tu me deu, a minha presença aqui está dizendo: eu acredito. Foi o Senhor Jesus quem disse, e repito, ele disse: estarei convosco todos os dias. Ou seja, a presença dele dizendo: eu creio em vocês, eu creio em vocês, eu creio. A presença, meu irmão, é algo que quando você está fisicamente no lugar, você está dizendo: olha, Senhor, eu estou nesse ambiente, mas não estou apenas aleatório, não estou apenas assistindo. Porque é possível estar com o corpo, mas não estar com o coração. É possível estar sentado ouvindo a palavra, mas estar com o coração ansioso na conta de amanhã. Estar preocupado com aquilo que vai acontecer depois que você sair daqui. E a palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as nossas petições diante de Deus. O que é diante de Deus? É antes de ficar ansioso, eu vou com a minha presença para a presença dEle. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Perceba que a presença chegando em Deus é uma declaração de confiança. Investimento e presença são sim mensagens de que nós cremos, de que nós confiamos. Agora, não existe nenhuma mensagem mais clara, mais indubitável, mais cabal de que nós cremos em Deus, de que nós cremos em alguém ou em algum projeto, do que através daquilo que nós falamos. Porque a presença você tem que interpretar. Às vezes batemos uma foto com alguém e aí pelo olhar você vê: bom, ele até está ali, mas a cara de insatisfeito. Ele até está ali, mas queria estar em outro lugar. Agora, quando você fala, quando você declara o seu apoio, a sua crença, você não deixa dúvidas. Então a forma mais clara e poderosa e bíblica de declarar a sua fé e a sua crença em Deus é falando. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte: Paulo escreve: criei, por isso falei. E nesse mesmo espírito de fé, nós, igreja, cremos e por isso falamos. Paulo é alguém experimentado para dar essa instrução a nós, igreja. Quando ele escreve esse texto, ele não está dando uma opinião pessoal apenas. Quando ele escreve esse texto que vai ensinar a igreja de Corinto, ele não está apenas escrevendo para eles e para nós, mas ele está falando sobre algo que transcende o seu entendimento humano. O que Paulo está dizendo não vem dele, ele recebeu de alguém.
Na sua carta a Gálatas, a igreja dos Gálatas, no capítulo 1, lá pelo verso 11, 10, 11 e 12, você vai ver o que Paulo escreve. E ele diz: o meu evangelho, ou seja, aquilo que eu escrevi, não é um evangelho de homem, não é ideia da minha cabeça, porque eu não aprendi e não recebi de homem algum, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. O texto que nós estamos lendo é um ensino de Paulo, porque ele aprendeu de Jesus. Jesus falava do que cria, Jesus falava do que acreditava e ensinou a Paulo. Paulo escreve aí: vocês devem falar daquilo que vocês creem, e porque vocês creem, vocês falam. Jesus, por conseguinte, não recebeu esse ensino dele próprio. O próprio Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Paulo escreveu e nós lemos hoje, mas Paulo recebeu de Jesus e Jesus recebeu do Pai. Jesus disse: as palavras que eu estou dizendo para vocês, eu não digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Olha que linha poderosa, olha que hierarquia poderosa está diante dos nossos olhos. É um texto de 3 ou 4 frases apenas, mas que foi escrito por um homem que recebeu de Jesus, e Jesus que recebeu de Deus. Ou seja, essa verdade de crer e falar começou em Deus. A Bíblia diz que tudo que foi criado no mundo foi criado através da palavra. Tudo que Deus criou, Ele criou falando. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, e o 12 também engloba isso, mas no capítulo que fala sobre fé, vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a prova daquilo que não se vê, porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho, e pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Deus criou o mundo falando, e Deus criou o mundo falando do quê? Falando daquilo que ele acreditava. Crie, por isso falei, e porque falou, as coisas aconteceram. Deus está chamando a tua atenção para um poder poderoso que Ele colocou aí dentro de você. As palavras que Ele te deu são palavras poderosas, e se você acredita nela, você tem que falar, porque quando você fala, o negócio se cria. Comece agora a trazer à tona no teu coração palavras que o Senhor colocou aí dentro, sementes que você recebeu. Ei, já passou muito tempo, não importa, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Os homens podem construir estruturas, mas só quem cria ambiente é Deus. Certa vez Salomão, voltando na história, certa vez Davi decidiu fazer uma casa para Deus. E Davi começou a projetar a casa, recebeu de Deus o plano, o projeto, tudo pronto. Separou uma grande oferta e decidiu: vamos começar a obra. E o próprio Deus disse: Davi, tu não podes construir a minha casa, porque tu és um homem de guerra, tem sangue nas tuas mãos. Mas essa casa será edificada pelo teu filho. Davi pega o projeto, deixa guardado e fala para o filho: olha, o projeto está aqui, as ofertas estão aqui, no tempo certo, coloque isso em prática. O tempo passa, então Salomão assume o trono e ele começa a construir o templo para Deus, o templo de Salomão. Era uma construção suntuosa. Anos e anos e anos de trabalho foram dedicados para concluir aquela obra. O investimento de ouro e de prata era enorme. As ofertas que Davi separou foram completamente dedicadas para a construção daquele templo. Pessoas nasceram, foram criadas vendo aquele templo ser construído, aquele templo sendo edificado. O trabalho braçal foi usado para concluir aquela obra, para fazer aquela obra.
Existem textos que dizem que quando se passava perto da construção do templo, não se ouvia barulho de ferramentas de ferro batendo contra as pedras. Era uma construção silenciosa, diz o texto, porque eles preparavam as pedras longe e quando chegavam eles só encaixavam. Era uma obra que era de Deus e não tinha atrito. A obra que Deus está fazendo na tua casa vai ser uma obra grandiosa e sem atrito. Porque se vem de Deus tem paz, meu irmão. E aí anos e anos de aplicação, e um dia a obra, a estrutura ficou pronta. Porque com recurso a gente consegue fazer. Porque com investimento, com capacidade intelectual, nós fazemos grandes estruturas. Agora tem o seguinte: a estrutura não vale de nada se Deus não vier. E agora perceba como é que o ambiente espiritual vai se formar. O templo está pronto. Salomão manda trazer todas as ofertas que o pai tinha separado. Colocam tudo no templo. Os sacerdotes ficam na porta. Está todo mundo esperando para entrar. Então Salomão vai fazer o que nós devemos fazer sempre que Deus nos entregar algo. Ele vai consagrar ao Senhor. Como? Falando. Ele vai dizer: Senhor, aqui está a obra, a casa que nós edificamos para o Senhor. E ele começa a orar e a falar. Falar do quê? Falar do que ele cria. Falar de que aquela casa era a casa de Deus. Apesar de ser só paredes, para ele era a casa do Senhor, que seria habitada pelo Senhor, e ali seria lugar de adoração ao Senhor. Ei, a tua casa hoje pode estar em pé de guerra, mas fale do que você crê. A tua casa pertence ao Senhor. E uma vez falando do que você crê, aí, meu irmão, te prepara. A estrutura do templo estava pronta. A força física deu jeito para construir. Os homens e o investimento humano conseguiram erguer as paredes. Mas quando ele fala, o ambiente espiritual é formado. O texto diz que uma nuvem de glória desce no templo. A presença é tão grande que a fumaça invade o templo. E os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar diante da glória de Deus. O dinheiro de Davi deu para fazer o templo, as paredes, mas o que fez o ambiente espiritual se formar foi a palavra. A tua casa vai ser transformada pela palavra de Deus. Declare a palavra de Deus no seu trabalho, declare a palavra de Deus sobre os seus filhos. Comece a falar daquilo que você crê e você verá a glória de Deus. Palavra, gente, traz vida até aquilo que já está morto. A Bíblia vai dizer que um dia Ezequiel foi levado ao meio de um vale de ossos secos. Veio a ele a palavra do Senhor e o levou ao meio de um vale de ossos secos. O texto vai dizer que os ossos não eram apenas secos, eram sequíssimos. Porque às vezes a situação não é apenas ruim, a situação é péssima. Às vezes o diagnóstico não é apenas contrário, é um diagnóstico que não tem jeito de reverter, é fora de possibilidades terapêuticas, não tem o que fazer. Ossos secos já seria uma tragédia. Agora o texto diz que eram ossos sequíssimos. E aí o Senhor faz ele passear pelo vale. Passear no meio daquele vale significa dizer: eu quero que você observe toda a situação. Você está numa situação ruim, mas eu não te quero iludido. Você vai conhecer tudo que está errado aí. Chega de deixar aquelas contas engavetadas porque você não tem dinheiro para pagar. O Senhor está dizendo: tira tudo da gaveta e começa a passear no meio desse vale de ossos secos. Chega de não ir mais lá enfrentar aquela situação porque um dia você saiu de lá e foi maltratado. Não, ei, volta, porque debaixo da palavra do Senhor o vale de ossos secos vai responder a palavra. Ele estava dizendo: ei, volta, caminha, anda por tudo. Chega de medo, chega de retroceder. Debaixo da palavra, o Senhor e você são sempre a maioria. E ele passeia por meio daqueles ossos secos. E depois que ele vê toda a situação, tem coisas que as más notícias estão chegando para você a conta-gotas.
Uma hora é um que desaparece, outra hora é o recurso financeiro que some, outra hora é a porta de emprego que se fecha, outra hora, e aí a cada dia parece que está aumentando, e você vai se desestabilizando, vai se entrando num lugar de contrariedade, pensando, meu Deus, é de mal a pior. Não, é Deus te fazendo passear no meio do vale. Quando você conhecer tudo, o mal cessa. Aí Deus passeia com ele no meio do vale, e depois que ele vê tudo, Deus fala. Deus não fala enquanto você não vê tudo. Senhor, me dá uma solução, e a gaveta cheia de dívida, tira tudo de lá e bota os ossos secos ali, começa a ver tudo que você tem, e uma vez que você tiver o conhecimento, te prepara, Deus vai falar, te dando uma estratégia para mudar essa história. O profeta é levado para o meio desse vale, e lá o Senhor fala com ele e diz: tu crês, tu acreditas, tu deposita o teu crédito, a tua fé, a tua crença, que esses ossos podem ressuscitar? Você crê que esses ossos podem voltar a reviver? Você crê? E o que Deus diz para ele? Deus declara: se você crê. A pergunta é: você crê? A pergunta nessa noite é: diante do temporal, diante da tempestade, diante da solidão, você crê que o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Você crê? Porque se a igreja disser: Senhor, tu sabes, como quem diz: Senhor, eu deposito a minha fé em ti, eu não sei se isso aqui é possível, mas eu sei que tu podes todas as coisas. Quando o profeta declara: Senhor, tu sabes, Deus vem rachando. Porque Deus só está esperando alguém, um doido no meio da família que diga: está tudo acabado, mas eu creio em Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Eu levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. Ele é o que nos guarda. É para você sair daqui como um leão, indo para cima. Vale de ossos secos só precisam de uma coisa: um doido que creia na palavra de Deus. Ele diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor vai dizer para ele: porque você crê em mim e sabe que eu sei todas as coisas, eu vou te dar uma ordem. Filho do homem, profetiza. Sabe o que esses ossos secos estão esperando para ter vida? Palavra. Eles não estavam esperando dinheiro. Dinheiro nenhum do mundo poderia colocar aqueles ossos de pé. Aqueles ossos não voltariam à vida com capacidade intelectual, com cálculos matemáticos, não. Aqueles ossos precisavam de algo que era sobre o mundo natural. E o que vem do mundo sobrenatural? A palavra. E Deus disse a ele: profetiza, filho do homem. Profetiza a esses ossos secos e declare: ossos secos, escutem o que o Espírito diz. O Senhor vai colocar sobre vocês tendões, e vai cobrir vocês com músculos, e vai derramar a pele sobre vocês, e vai enfiar o seu espírito em vocês, e vocês vão se levantar. Perceba que você recebe a palavra no meio do caos. Perceba que o profeta recebeu a palavra, não era quando o exército estava de pé, eram ossos sequíssimos ainda, por enquanto. Você tem uma palavra, a palavra é uma evidência de que daqui a pouco ela vai entrar em ação e mudar a tua história. Saia marchando daqui nessa noite debaixo da poderosa palavra de Deus. Aquilo que o Senhor falou: passarão céus e terra, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então o profeta começa a profetizar. Ele vai falar daquilo que ele ouviu de Deus. Ele vai falar daquilo que ele ouviu porque ele acreditou naquilo que ele ouviu.
Ele ouviu e creu, e porque creu, a expressão de quem crê é o quê? Fala. Deus te chamou às nações, fala disso, coloca o mapa mundi lá no quarto, vai fazer o passaporte, fale. Deus botou um projeto empresarial nas tuas mãos, te chamou para esse trabalho, você sabe, não é coisa do homem, é coisa de Deus, então fale desse negócio, veja pela fé o negócio pronto e profetize. Enquanto não tem profecia, enquanto não tem palavra, é apenas parede. Enquanto não tem profecia, enquanto não tem palavra, é só prédio, é só homem, é só barulho. Mas uma vez que a palavra de Deus entra, o ambiente espiritual desce. Uma vez que a palavra de Deus é liberada, o céu se rasga, e aí o caminho para a bênção chegar está pronto. E o texto diz que ele começa então a profetizar: ossos secos, escutai o que o Espírito diz. E ele começa a declarar a palavra do Senhor. Ele recebe a palavra. E antes de receber a palavra, ele recebe uma pergunta. A sequência que está acontecendo nesse culto é a mesma do meio daquele vale de ossos secos. A pergunta é: nós cremos? E a resposta é: Senhor, a nossa presença está aqui. É uma declaração: sim, nós cremos. Senhor, nós investimos o nosso tempo, nós estamos aqui. A mensagem é: nós cremos. Agora é a última maneira de declarar: eu creio. Você crê no que Deus vai fazer na tua vida? Com a palavra declare: eu creio. Uma vez declarada a palavra que você crê, agora vem a instrução: profetize. Essa semana será uma semana profética. Você vai chegar lá no teu trabalho e vai começar a profetizar as verdades do céu naquele lugar. Você vai chegar na tua casa e vai começar a profetizar as verdades do céu naquele lugar. Você vai chegar na frente daquele armário vazio e vai profetizar as verdades do céu naquele lugar. O que constrói o ambiente não são os muros e o poder humano. O que constrói o ambiente é a palavra de Deus. E aí ele começa a profetizar, ele começa a falar daquilo que ele acreditava. E porque ele fala do que acredita, as coisas começam a acontecer. O texto diz que enquanto ele profetizava, começou um rebuliço no meio do vale. Começou um barulho, começou um estrondo no meio do vale. Sabe o que isso significa? É você estar num lugar onde nunca mais teve um movimentozinho. É você estar vivendo uma vida onde nunca mais veio uma mensagenzinha, uma palavrinha. Você nunca mais viu nada. E você olha e diz: Senhor, estou seco, vazio, acabou. E aí Deus vai te dizer: quer ver isso voltar a se mover dentro de você? Comece declarando o que você crê. Profetiza. E enquanto ele profetiza, e esse termo é lindo, não é antes. Ele já recebeu a palavra. Deus já tinha dito: profetiza. Mas enquanto ele não abriu a boca, nada aconteceu. Enquanto nós não abrimos a boca para declarar as verdades de Deus, ainda que sejam verdades, elas não acontecem. Quando você declara, você está dizendo: Senhor, eu estou abrindo a porta para você entrar. Senhor, eu estou abrindo meu coração para que o Senhor governe. Eu estou abrindo a minha casa para que o Senhor seja agora o centro de todas as coisas. Quando você fala, você abre a porta e dá autorização para o Rei da Glória entrar. E aí ele começa a profetizar. Não foi antes, não foi depois, foi enquanto, que significa durante. Aqui está um segredo espiritual que poucos de nós entendemos. Quando o Senhor me chamou para o ministério, a primeira coisa que o Senhor fez foi me dar visão. É uma graça dele, é um dom, é algo que eu não sei como veio, mas veio. Então, vez ou outra, eu estou falando com alguém e Deus, pum, me mostra. Vez ou outra, eu estou pregando aqui e tem algo acontecendo e é Deus que faz, não tem mérito humano. Agora, aquilo que Deus mostrou só toma um outro rumo quando eu tenho coragem para falar.
Tem coisa que Deus já te mostrou para você tomar uma providência. E hoje Ele está dizendo: ei, eu já te dei autoridade para pegarem serpentes e escorpiões. Eles não te causarão dano algum. Pegue esse problema e fale para Ele: Jesus é o governo da minha vida. Quando o Senhor começou a nos dar palavras, a minha graça, e nós começamos a falar daquilo que cremos. E quando você fala do que você crê, te prepare, você vai ter opositores. Não pense que as pessoas vão te aplaudir dizendo: né, Deus vai te levar, aleluia. Deus falou com você, vou te dar uma empresa. E você conta o que Deus falou e fica esperando que todo mundo se alegre. Não, não é assim. O que Deus te deu vai gerar oposição, mas não é para a morte. É Deus usando os opositores para te treinar. É Deus gerando oposição para você mostrar para Ele que você crê no que Ele te deu. E aí muitas vezes eu falava no início. E aí eu falava: Deus mostrou. E aí vinha a oposição e eu disse: será que mostrou mesmo? Meu Deus do céu. Acho que eu estou doido. E ficava bem quietinho. Daqui a pouco o negócio acontecia e eu disse: meu Deus, não é que era Deus? Como é que foi? Deus falou que ia fazer, meu Deus. E com o tempo eu fui entendendo. Ainda que um exército se levante contra nós, ainda que leões ferozes se levantem contra você, ainda que você esteja no meio de um vale, ainda que você passe pelo lugar de sombra e de morte, não tema, porque se foi Deus quem mostrou, Ele vai sustentar a sua palavra. Não pare de falar, porque os ossos se levantam não é quando você fala, é durante o tempo que você está falando. Então tem coisa que você começou dizendo: Deus me mostrou, eu vou. Aí a oposição veio. Aí os irmãos disseram: sonhador. Aí te jogaram numa cova. Aí te venderam para os ismaelitas. Aí te botaram numa cadeia. E aí você calou a sua boca. Não, a história de José comprova o contrário. Vai dizer que em todo lugar ele disse que acreditava e falou das verdades de Deus. Não é agora, é durante. Continue falando, continue profetizando. Uma hora vai acontecer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. Ele é Deus. Nesses últimos dias Deus tem mandado bombas. E não são coisas novas. São palavras antigas que estavam dormindo numa gaveta, num baú. E essa semana Deus começou a usar a graça de maneira poderosa para profetizar sobre coisas que são verdades de Deus para a nossa vida. Meu irmão, eu não sei quanto tempo vai ser, mas tudo que Deus prometeu, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. E enquanto não acontece, eu falo porque eu creio. E enquanto não acontece, você fala porque você crê. E enquanto não muda nada, você continua falando. Enquanto a cura não vem, você continua falando. Enquanto a casa não muda, continua falando. Eu criei, por isso falei. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Enquanto ele profetiza, um barulho começa. E o texto diz que os ossos começam a correr. Como? Ossos se deslocando em alta velocidade. No meio do vale, um movimento de coisas que estavam mortas. Tem sonho aí dentro agora se movendo de novo. Estava morto, mas agora debaixo da palavra está ressurgindo. Tem um desejo que estava apagado aí, mas agora debaixo da palavra está dando vontade, está ardendo de novo, está queimando de novo. Ei, Ele é fiel, Ele é fogo abrasador, Ele é Deus. Debaixo da palavra, até o que está morto responde. Certa vez Jesus chega em Betânia. A notícia era: o seu amigo Lázaro está doente.
Ele passa 2 dias no lugar onde estava, naquela aldeia. E quando a notícia chega de que Lázaro morreu, então Jesus decide ir. Jesus diz: Lázaro, ele está dormindo. Os discípulos dizem: Senhor, se ele está dormindo, então ele estará bem. Mas Jesus não falava do sono, do repouso natural, mas do sono da morte. E aí então Jesus fala claramente: Lázaro morreu. Quando Jesus fala Lázaro morreu, ele estava dizendo: ei, não fiquem iludidos, passeiem no meio desse vale de ossos secos, vejam tudo. A notícia é ruim, não se esconda, veja tudo. Porque a notícia ruim não pode paralisar o poder daquele que prometeu. E aí Jesus diz: ele morreu. Mas em seguida ele vai dizer: mas nós vamos lá ressuscitá-lo. Alguns disseram: Senhor, ainda há pouco tu saísse de lá e eles queriam te apedrejar, e tu vais voltar para lá? Olha o pensamento que a gente tem. Eu fui para aquela cidade, as coisas deram mal, o meu negócio fechou, eu passei por muita opressão, naquele lugar deu tudo errado para mim, e aquela cidade eu cortei do mapa, lá nunca mais. Era isso que os discípulos estavam dizendo para Jesus: Senhor, tu saísse de lá debaixo de pedrada, tu é doido, tu vai voltar para lá? E aí Jesus olha para eles e diz: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque nele tem luz. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Vamos nós para lá ressuscitá-lo. O que Jesus estava dizendo? Não são 12 as horas do dia. O tempo não é corrente. A linha cronológica não tem como paralisar. O tempo não está passando. As pessoas de Betânia são as mesmas que estavam com pedra na mão. As pedras de Betânia são as mesmas. O lugar físico não mudou, mas o tempo mudou. E em um tempo novo vamos para lá, porque Deus é conosco. A história será diferente. Você que saiu de uma situação familiar e parece que não tem mais jeito de conciliação. Ei, meu amigo, o tempo já passou e o tempo de Deus para a tua vida chegou. Pode voltar, está tudo pronto. E aí aquele que é chamado como o discípulo que não tinha fé, Tomé, ele se levanta e diz: então vamos nós também para lá morrer com ele. Olha o efeito da palavra de Deus quando é liberada. Quando você libera aquilo que você acredita, você começa a contagiar outros. Jesus falou: nós vamos ressuscitar ele. Ele está morto, mas eu creio, ele vai levantar. E porque Jesus cria e falava, contagiava quem estava perto. Cheios de coragem, eles disseram: nós também vamos viver isso. A tua casa está esperando você se levantar como um doido no meio do naufrágio e dizer: ei, ainda que seja em uma única boia que sobrar, o Senhor vai recomeçar uma obra linda na nossa casa. Nós não vamos perecer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, é o que diz a palavra. E aí você sabe o resultado, eles foram. Jesus falou: vai dar certo. Os discípulos creram: vai dar certo. Só que agora vem as oposições. A primeira a vir correndo é Marta: Senhor, se tu tivesse aqui não tinha acontecido essa tragédia. Marta, Marta, eu não te falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Deus vai fazer algo poderoso nos próximos dias. E Ele está te dizendo: você vai ver o que eu vou fazer, mas você vai ver se você crer. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é veja e depois prove. Não, primeiro você prova. Prova como? A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê e é a prova. Você prova aquilo que Deus vai fazer pela fé. Pela fé você se vê lá naquela nação. Pela fé você vê a sua loja pronta. Pela fé você vê o seu filho convertido. Pela fé você se vê nas nações. É pela fé. E pela fé você prova. E uma vez que você prova, te prepare. Você vai ver que o Senhor é bom. Eu não sei você, mas eu já estou ajeitando a minha mochila missionária de novo.
Eu não sei você, mas eu já estou guardando o dinheirinho para fazer o visto. Vai acontecer. E o meu desejo é que você mergulhe nessa onda, porque não é para um, é para todos. O que Jesus faz é coletivo, é sobrenatural, é inclusivo. Ele quer te botar nessa barca, meu amigo. Você crê nessa palavra? Olha, gente, nós estamos no começo, mas assim, por hoje tá bom. Levante-se em nome de Jesus.